segunda a sexta-feira, às 13 horas, na radioletras.com. Escute o programa Mosaico, contos, crônicas, poesias, músicas e muito mais. Apresentação Raul Larossa. Radioletras.com, a rádio da Academia de Letras do Brasil, seção DF, valorizando sempre a literatura e seus autores. Bem-vindos, amigos, a Mosaico, programa de radioletras.com, nesta quinta-feira, 25 de junho de 2020. Já estamos em pleno inverno, né? Vamos a começar o desfile diário de gêneros literários. Vamos a começar com um conto. Vamos a começar com Astro Gildo Miyagi. Fala aí, Baiano. Olá, Raul. Satisfação participar do programa Mosaico da Rádio Letras. Sou escritor Astro Gildo Miyagi e vou ler o conto O Criador de Urubu e o Poço Sem Fundo, do meu livro A Curva do Vento. Confesso que fiquei desorientado quando ouvi a história. Criador de urubus? Isso mesmo, respondeu-me Zé Lelé, velho amigo que gostava de fantasiar histórias. Ante a incredulidade, começou a contar-me. Já caminhava 2 dias na trilha procurando o Poço Sem Fundo. Chegava à Baixa da Égua, um dos lugares mais bonitos e isolados da Chapada Diamantina. Já ouviu falar? Pois foi na Baixa da Égua que fiquei conhecendo o homem que criava e amansava o urubu. Passei um olhar de repreensão. Lá vem você com as suas histórias. Zé Lelé respondeu: Você me conhece desde menino e sabe que não minto. Só não posso aprovar. Tá cansado de saber que só ando sozinho, eu e Deus. Fingi acreditar. O amigo continuou. Então, parei na Baixa da Égua para me refrescar um pouco, pois vinha subindo a trilha em busca do Poço Sem Fundo. Arriei a bagagem na porta de uma vendinha, cheguei para a sombra e dei bom dia e perguntei: Ô, comadre, tem alguma coisa para comer? A resposta veio: Tem sim, tem um urubu que cozinhei hoje. Fiquei entalado e perguntei: Urubu ou frango? A mulher respondeu: Urubu, é novinho, cozinhei hoje de manhã. Perguntei novamente: E aqui se come urubu? Ela respondeu: Oxente, moço, não tem coisa melhor. Depois que o Zé do Lero passou a criar urubu, não se come outra coisa. A carne é melhor que galinha criada no quintal. Indeciso, pedi um pouco do urubu preparado ao molho pardo. Gostei tanto que repeti o prato. Parece carne de caititu. Não deixei Zé Lelé continuar. A possibilidade de comer urubu trouxe-me gastura na boca. Tratei de mudar de assunto e perguntei: E o poço sem fundo, Zé? Animei o amigo conversador, que respondeu: Você já ouviu falar? É o mais fundo do Brasil. Até hoje não se sabe sua fundura, que não dá para calcular por metro, mas em quilômetros. Já pensou? Arregalei os olhos. Qual a profundidade? O amigo falou de forma bem natural. Acabei de dizer. Até hoje não se sabe a fundura do Poço Sem Fundo. Já tentaram medir de todos os meios sem sucesso. Um dia amarraram uma pedra de 10 quilos numa corda grande e saltaram na boca do poço, com largura de uns 4 metros. 5 minutos depois, acabou a corda e a pedra ficou empendurada. 4 homens se esfolaram de tanto puxar essa corda e não conseguiram trazer a pedra de volta. Já pensou? 5 minutos de corda descendo com uma pedra de 10 quilos na ponta? Pesava tanto que desistiram, cortaram a corda e deixaram a pedra descer. O poço é tão fundo que não se sabe nem se a pedra chegou ao final do bicho. Nesse dia, o nome do poço
ficou sendo poço sem fundo, como o povo conhece até hoje. Disse-lhe não acreditar na história. Zé Lelé não se afobou. Eu sabia, esse povo metido a comunista só acredita no que vê, igual a São Tomé. Então não vai acreditar nunca. O poço está lá. Você vê a boca, mas não vê o fundo. Como vê o fundo se não tem fundo? O nome já diz tudo, ora. Argumentei existirem meios modernos, inclusive utilizando o som para medir profundidades, tamanhos e forma de objetos ou animais que habitam o fundo dos oceanos e até o espaço infinito. Perguntei-lhe, você já foi à Lua? Pois a distância da Lua é 384 mil quilômetros e ninguém precisou ir lá para fazer a medição. Desculpe, mas não posso acreditar nesse poço sem fundo. Zé Lelé não fez cara feia, apenas disse-me, bom, basta, lá vem você com as histórias da televisão. Acredito que o homem foi à Lua, sim. Foi transmitido ao vivo. Também acredito na distância da Terra à Lua, porque a aeronave devia ter marcador de quilometragem e ficou fácil medir a distância. Mas acreditar nesse negócio de medir o oceano e saber o tamanho de peixe através do som é invenção de filme feito em computador. Eu mesmo que não quero saber desse bicho. Ainda meio enjoado com urubu ao molho pardo, achei melhor encerrar a conversa. Pedi licença ao amigo, convidou-me a acompanhar até a baixa da égua e conhecer o poço sem fundo. Prometi ir qualquer dia, mas comer urubu ao molho pardo, nem pensar. Despedimos-nos. Alguns instantes após, parei e olhei o amigo na sua caminhada simples, despojado de teorias econômicas, jurídicas e literárias, mas dono de imaginação ilimitada, capaz de inventar fatos e personagens irreais e provar serem verdadeiros. Não fosse pecado, eu teria inveja. Que Deus proteja, que Deus o proteja de todos os males. Astrochildo, para com isso de comer urubu. Já pensou se os chineses ficam sabendo? Não quero nem pensar. Vai faltar urubu no céu. Bom, você é bom leitor? Quantos livros você gostou? Quais livros você mais gostou? Vamos ouvir a Paulo Souza. Olá pessoal, eu sou o Paulo Souza e hoje eu quero trazer para vocês aqui 5 livros que foram fundamentais no meu encontro como escritor. Fizeram me encontrar como leitor, me fizeram me entender quem eu sou como escritor e que eu gostaria de compartilhar com vocês, porque são livros incríveis, né? Então, antes de tudo, para leitores são indicações. Eu quero muito falar desses livros para vocês. O primeiro livro que mais me marcou na história, e foi o livro que me fez entender que leitura é algo prazeroso, foi O Senhor dos Anéis. Não tenho muito o que falar, quem me conhece sabe que O Senhor dos Anéis para mim é um livro incrível, é um livro que marcou muito a minha vida, porque foi o livro que me mostrou que eu posso ler por prazer. Foi O Senhor dos Anéis. Eu sou tão influenciado pelo Senhor dos Anéis, pela obra do Tolkien, que eu estou fazendo um bordado do mapa da Terra-média. Isso é uma coisa que eu posso trazer para outro vídeo aqui para vocês. Mas O Senhor dos Anéis eu não tenho nem muito o que falar, porque, cara, se eu for falar sobre O Senhor dos Anéis, eu vou passar o dia aqui falando. Mas o que é importante para vocês entenderem O Senhor dos Anéis foi o livro que me fez entender que ler pode ser relacionado a prazer. Porque foi o livro que me prendeu assim de uma forma que eu não pensava, sabe? Porque esses 5 livros eu acho que eles estão em pé de igualdade de importância na minha vida. Mas o segundo livro que me fez assim entender que, cara, se esse cara tá escrevendo isso, eu também posso escrever, é o conto, não é nem um livro, é um conto chamado Demônios, do Aloysio Azevedo. Aloysio Azevedo. E olha só para vocês verem como é importante a gente ter referencial nacional na nossa vida. Eu já tinha lido O Senhor dos Anéis, eu já gostava muito do Senhor dos Anéis, eu já entendia que, cara, ler pode ser algo prazeroso,
mas foi com Aloysio de Azevedo em que eu me vi pertencente na escrita. Olha só que louco. O livro do Aloysio de Azevedo, né, o conto, O Demônios, ele conta a história de um escritor que está no processo criativo dele dentro do seu quarto e ele percebe que o tempo parou. Então ele sai do quarto dele, ele percebe, ele vê que todas as pessoas estão num sono profundo e que o tempo parou de funcionar, o tempo está estático, né? Não amanhece, não anoitece, e estão todos no estado de sono profundo, menos ele. Então ele, no meio daquela loucura, daquele desespero, ele vai até a casa da amada dele, a consegue acordar, né? E aí os dois são os únicos seres vivos no planeta. Só que o planeta não está só parado, o planeta começa a se transmutar. E à medida que o planeta vai se transmutando, na medida que, por exemplo, as pedras vão fazendo, novas árvores vão surgindo, ele e a amada dele começam a sofrer metamorfoses para eles poderem sobreviver nesse mundo que está em constante transformação. E, cara, é um conto incrível. Ele é considerado a primeira ficção escrita no Brasil. O Demônios, do Aloysio de Azevedo, foi o que me fez assim, cara, eu já li Tolkien, sou apaixonado por esse mundo de fantasia, só que eu nunca pensei em escrever, porque todos os referenciais que eu tinha até então eram internacionais. Quando eu li Aloysio de Azevedo, quando eu li esse conto Demônios, ele foi tão impactante para mim, ele foi tão importante, que eu lembro que o meu pensamento, assim que eu terminei de ler esse conto, foi: cara, se um brasileiro escreveu isso, eu também posso escrever algo parecido. É muito legal essa questão do pertencimento nacional. Mas vamos pro próximo, para esse vídeo não ficar muito grande. Um outro livro que me marcou muito é José Saramago, Ensaio sobre a Cegueira. Esse livro aqui é incrível, eu acho que muitas pessoas já leram ele. Ele fala sobre uma sociedade que vai ficando cega e somente a mulher, né, a esposa do médico, que não fica cega. E ele retrata aqui a dureza, a maldade inerente dentro do ser humano. E a narrativa do José Saramago é muito louca porque não tem muita acentuação, são parágrafos longos, às vezes você não tem separação de falas, e os personagens dele nesse livro não tem nome. Então você tem o médico, a mulher do médico, o primeiro infectado, o primeiro paciente, não é nem infectado, o primeiro paciente. E através disso ele vai separando as falas a partir de vírgulas. Só que a escrita do José Saramago é tão boa que mesmo tendo uma fala seguida da outra, separada apenas por uma sílaba, a forma do personagem falar, você sabe quem está falando, mesmo não tendo nomes. E sem contar que o Ensaio sobre a Cegueira é realmente um tratado sobre a humanidade, sobre a maldade inerente do ser humano. Quando eu li esse livro, eu falei, caramba, eu não preciso escrever de forma tão certinha para alcançar o que eu quero. A experimentação na escrita, a escrita criativa, você encontrar sua forma de contar histórias, é incrível. José Saramago me abriu uma porta na escrita criativa que eu não imaginava. É muito louco. Outro livro aqui que me influenciou bastante, para mim virou um dos meus autores favoritos, eu já li vários contos dele, várias crônicas, é o Nikos Kazantzakis, e esse livro dele, Vida e Proezas de Alex Zorbas. Para quem me acompanha no Instagram sabe que eu tenho um gato chamado Zorbas, veio daqui o nome dele. Esse livro aqui conta a história do patrão, mais uma vez, um livro onde o personagem principal não tem nome. Em todo o livro ele é chamado como o patrão, que ele é um intelectual e ele está cansado de viver na academia. Então ele aluga uma mina em Creta, né? É um livro grego, o Nikos Kazantzakis é grego, e ele aluga uma mina e ele começa a procurar pessoal para trabalhar nessa mina. Então ele encontra o Alex Zorbas, e ele contrata ele como seu primeiro superintendente, né? Como responsável pelos profissionais da mina. E o Zorbas, ele é um cara completamente tosco. É um cara bruto, sem educação, que não tem educação formal nenhuma. Só que os diálogos do Alex Zorbas com o patrão, aonde ao invés onde o patrão, né, que é aquela pessoa que foi para a faculdade, que é letrada, que tem um ensinamento formal, não é ele que ensina os Zorbas. É os Zorbas com seu conhecimento de vida, com toda a sua dureza, que ensina o patrão sobre as coisas da vida. Os diálogos desse livro aqui são maravilhosos. Maravilhosos. A construção que esse livro, que o Nikos Kazantzakis tem com esse livro, é absurda de boa. Não tenho o que falar, sabe? É um livro incrível. E a forma com que ele vai construindo a narrativa sobre os problemas da mina, sobre o relacionamento deles com os habitantes da ilha, os ensinamentos que os Zorbas
vai passando ao patrão. Cara, isso aqui me mostrou o Alexis Orbas, o Nikos Kazantzakis. Gente, esse livro aqui é um ensinamento de vida. Quem não leu, né, por favor, leia. É um livro incrível, é um livro que merece ser lido por todo mundo. Porque o Nikos Kazantzakis, ele mostra que a sabedoria de vida é muito além da faculdade. A faculdade é apenas um complemento para a nossa vida. E o quinto livro que mais me influenciou, 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Ou para os amigos, né, Gabo. Eu me considero um amigo dele. Cara, esse livro aqui ele é incrível. Mais uma vez é um livro também de parágrafos longos. Eu acho que isso me influenciou muito. Tanto esse livro como o ensaio sobre a cegueira. Isso me influenciou muito na minha escrita. Quem pega meus livros sabe que eu acabo escrevendo grandes parágrafos. Eu acho que é por conta dessa influência. 100 Anos de Solidão é até difícil falar um pouco sobre a história desse livro. Porque são 100 anos. Cara, não tem como. Macondo, José Acádio, Coronel Aureliano. É muito louco. Eu tenho vontade de ter mais um gato só pra me chamar ele de Coronel Aureliano. Pra quem não sabe, eu tenho uma gata. O nome dela é Galadriel, Senhor dos Anéis. A gente tem um gato, o nome dele é Zorbas. E eu queria ter mais um, só que a gente não tem espaço. Porque se eu tivesse espaço eu teria. E eu gostaria de botar o nome dele de Coronel Aureliano. O Gabriel Garcia Marques, ele escreve realismo fantástico. Quando eu li esse livro, eu olhei e falei, cara, é isso. Eu tô aqui. Eu sou um escritor de realismo fantástico. Depois que eu li esse livro aqui, eu percebi, depois treinando a escrita, fazendo contos, em que eu me encaixo melhor na forma de contar histórias dentro de um realismo fantástico, que é onde a gente pega a nossa realidade, a gente extrapola alguns elementos da realidade, coisas muito fantasiosas, mas que dentro da história elas são aceitáveis. E esses extrapolamentos da realidade é o que fazem um realismo fantástico, porque é dentro deles que a gente põe as nossas críticas sociais. E eu sou um escritor que eu sou um escritor que tento ser consciente pela crítica social. Eu acho que a literatura ela tem que ser provocativa. Eu acho que a literatura ela tem que, além de entreter o leitor, ela tem que trazer um quê de questionamento do que a gente vive. Eu fiz isso muito no meu livro Clarice Altimo Araújo, que é a minha última publicação. É um livro de realismo fantástico que se passa aqui no Brasil, onde eu abordo o tráfico sexual infantil, mas dentro dessa extrapolação da realidade. Então, muitas pessoas dizem, eu fico feliz porque essas pessoas falam isso, que eu consegui tratar um assunto delicado, um assunto bem pesado, que é o tráfico sexual infantil, de uma forma tragável, de uma forma que a leitura não ficasse muito pesada. E isso tudo foi graças a esse livro, 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Quando eu separei os 5 mais importantes, e lembrando que esses 5 eles não têm assim, tipo, esse é mais importante do que esse. Estão todos no mesmo pé de igualdade. Cada um ali tem um significado diferente na minha escrita, na minha leitura e na minha formação como leitor e na minha formação como escritor. Muito obrigado por vocês terem acompanhado o vídeo até aqui. Se vocês não leram nenhum desses livros, por favor, leiam. Eles são incríveis, são livros assim realmente que você lê e você não consegue não ficar mexido, não ficar abalado, não repensar o seu modo de enxergar o mundo depois que você lê um desses 5 livros. Excelente materia, Pablo, sugerindo escritores e títulos. Temos que continuar essa nossa campanha para incentivar a leitura, incentivar nosso povo a ler. Somente assim que despertaremos senso crítico em nossa sociedade. E por falar em senso crítico, vamos ao espaço que cada semana Arison Tavares traz aqui a Mosaico. Ele entrevista escritores que fazem algo mais que escrever. São escritores que lutam por um mundo melhor. Por meio dos livros, é possível viajar para outros lugares e se colocar no lugar do personagem durante a leitura. Por meio da solidariedade, nos colocamos no lugar do próximo e escrevemos finais felizes. E o melhor, nem precisa ir muito longe para transformar o mundo. Vamos escrever juntos essa história? Neste episódio, vamos conhecer os caçadores de bom exemplo e bater um papo com a escritora Jéssica Paula. Programa Escritor Solidário. Apresentação:
Arisson Tavares. Olá, Jéssica. Qual foi a principal motivação para a viagem que inspirou o livro Estamos Aqui? Bom, eu viajei para conhecer problemas maiores do que os meus. A deficiência física, com a qual eu vivo há alguns anos, desde os 6 anos de idade, na verdade, fez com que eu procurasse problemas maiores do que os meus. Então é por isso que um pouco do meu trabalho como jornalista se reflete nisso, do ponto de vista de que eu procuro conhecer outras realidades, outros problemas. Basicamente, essa foi a motivação por sair viajando pelo mundo, contando outras histórias. Agora, especificamente para o Estamos Aqui, em relação à viagem à África, também foi pelo fato de ser um território onde a gente tem muito número, né, a respeito deles. Existem muitos relatórios internacionais, muitos dados, muitos gráficos, mas a gente não vê vida, a gente não vê histórias, a gente não vê gente, a gente não vê rosto dessas pessoas. Então a minha ideia era justamente mostrar o que existe ali, né? Mostrar que eles estão lá. E principalmente partindo do pressuposto que a gente não soluciona problemas que a gente não sabe que existe. E é por isso que a visibilidade é tão importante. Fora das páginas dos livros, um casal percorreu milhares de quilômetros para reduzir a distância entre as pessoas e projetos sociais e provar que em todo lugar existe solidariedade. Basta procurar. Oi, gente, eu sou Yara. Eu sou o Eduardo. E nós somos os Caçadores de Bons Exemplos. Um casal que cansou de ouvir notícia ruim. E aí nós decidimos tomar uma atitude. Vendemos tudo que nós tínhamos, doamos as nossas coisas e embarcamos numa viagem em busca de pessoas que mudam o mundo. Pessoas que pararam de falar de problema e começaram a buscar soluções. Pararam de ser telespectadores e se movimentam para ser personagens dessa transformação, né? E aí nós já rodamos nesses 10 anos mais de 1 milhão de quilômetros por todos os estados brasileiros, 12 países, e temos em nossas redes sociais compartilhados mais de 5.700 projetos e iniciativas do bem. É um mapa lindo, é um mapa por geolocalização que tem por objetivo conectar as pessoas rapidamente aos projetos que tem nas suas cidades. Então facilita, democratiza, apoia, regenera esses projetos quando as suas próprias comunidades valorizam, né, as suas ações. E está sendo lindo esse movimento. E o que era distância se transformou em uma porta e um convite para abri-la. Pessoas e projetos ganham voz e dizem: estamos aqui. Eu recebi muita ajuda de pessoas no meio do caminho. Eu tinha gente que me acolhia dentro de suas casas, mesmo sem saber quem eu era direito. Pessoas que às vezes me davam comida, pessoas que me ajudavam a carregar minha mochila, que me ajudavam a fazer uma manutenção da minha maleta quando ela quebrava. Pessoas que me ajudavam a subir no ônibus e simplesmente depois iam embora e não faziam questão sequer de olhar para trás e pedir qualquer recompensa. E isso me fez perceber que, na verdade, a condição financeira, a situação econômica de uma pessoa, ela pode sim limitar o tipo de ajuda que ela pode fornecer a alguém, mas não é um impeditivo para que alguém seja solidário. Então, condições físicas e condições socioeconômicas, de fato, não limita ninguém a ser solidário. Gostou deste programa? No blog do Projeto Escritor Solidário tem um texto exclusivo da Jéssica Paula. E você pode acessar o site caçadoresdebomexemplo.com.br para conhecer melhor a iniciativa. Assim, você pode continuar unindo solidariedade e literatura. Acesse projetoescritorsolidario.blogspot.com e vamos escrever juntos essa história. Obrigado, Arisson. Muito bom ouvir minha amiga Jéssica Paula, com quem já compartilhamos alguns eventos, bienais, férias do livro, enfim. Jéssica Paula se movimenta com a ajuda de 2 muletas, tem problema de mobilidade. E vocês ouviram? Ela viajou para a África para conhecer pessoas que têm problemas maiores que o dela. Todo um exemplo, ela é uma guerreira. Bom,
Você sabe que pode escrever para nós, radioletra2020@gmail.com. Nossa programação agora está assim. A segunda-feira é segunda divertida, com humor e com alegria para começar a semana. Terça-feira, o mosaico. E quarta-feira é dedicada a nossos poetas, quartas poéticas. Às quinta-feira volta mosaico e a sexta Tordesilhas, o programa bilíngue multicultural para nossos irmãos latino-americanos. Sábado de História chega da mão de Verônica Vicêncigas e Simas, programas para baixinhos, para os pais. Domingo é dia de André Pulin e seu literato, homenageando sempre um escritor diferente. A quarta poética de ontem foi a primeira e teve um excelente retorno. Muitas pessoas gostaram. Teve inclusive uma poeta, Vila Bernardi, que dedicou um segmento exclusivo à insônia. Parece um tema recorrente, mas não é. Hoje, para fechar o programa, vamos a convidar a primeira banda de mulheres que toca blues no Brasil, as Ablusadas. 3 horas da manhã. Tchau, até amanhã. São 3 horas da manhã e eu nem dormi. Fiquei pensando se você me ama. São 3 horas da manhã e eu aqui chorei um pouco. Ninguém percebeu que eu perdi minha noite inteira.
Radioletras.com, nossa rádio cultural. Aqui todas as artes se encontram e o destaque é a literatura e seus gêneros. Radioletras.com, de Brasília para o mundo.